Boa noite, pessoal. A gente vai continuar, né, a parte de isomeria plana. São 5, né? Então, a gente viu o primeiro de função, depois a gente viu posição e cadeia, a gente viu metameria ou isomeria de compensação, e hoje a gente vai ver tautomeria, tá? Também pode ser chamado de isomeria dinâmica, tá bom? A gente vai ver aqui. Tautomeria, o que que ela é, né? Representa um caso especial de isomeria de função. Porém, isso acontece entre aldeído e enol, né? Esse par, cetona e enol. A gente vai ver que mais para frente vou dar um exemplo também que acontece com nitrogênio, assim, com nitrogênio, mas ele é derivado da cetona, tá? Então a gente vai ver também aqui, mas os livros, né, às vezes eles só trazem essa definição. O mais comum é o aldeído cetona com o enol, tá? Então, essa isomeria ela ocorre porque as substâncias, né, com a função aldeído cetona estabelecem equilíbrio dinâmico. O que que a gente vai ver como, assim, que a gente pode, vamos dizer assim, mente, como que a gente vai saber que é um equilíbrio dinâmico? Tá funcionando. Aqui, agora foi. A gente tem aquela seta, assim, ó. A gente tem uma setinha que ela vai e volta, vamos dizer assim, né? Ela é meio seta, né, para os dois lados. Ela é dinâmica, ela ocorre de um lado para o outro, né? Tanto de um lado quanto para o outro, tá? Então, com as respectivas formas enólicas. O que caracteriza o enol, gente? Vocês lembram? Qual a característica dessa... ó, primeiro, qual é o grupo funcional do enol? Vocês lembram? OH, Alguém? Oi? OH, Isso, H. Ele tá ligado a quê? é um carbono. Sim, mas aí tá. Tem mais alguma característica que é do enol? A dupla? E isso ela vai estar onde aqui? Ligando esses dois, né? Ó. O meu Isso. carbono que liga a hidroxila, ele tem que fazer uma dupla também. Isso aí, muito bem. Então, esse aqui é a característica do enol, tá? Então, a gente vai ver isso nos exemplos que a gente vai trazer, tá? Ela é um pouquinho mais complexa, então eu botei esse negocinho aqui. Mas por que que ela é meio complicadinha? Porque a gente vai ver aqui, né? Ó, primeira coisa que a gente vai ver aqui, que é composto com carbonila, tá? Tem que ser com carbonila, né? Cetona ou aldeído, né? A gente vai ver aqui, a gente já identificou o que que é o enol. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, a gente tem uma carbonila aqui. Só que ela tem carbono de um lado e esse C aqui seria um carbono também. Então, tipo, não, na verdade esse R aqui poderia ser tanto, né, H quanto C. Se fosse H, seria um aldeído. Se fosse C, seria uma cetona. Então, é aquele negócio da setinha, né? Vai para um lado, vai para o outro. E aqui a gente tem a gente fala um rearranjo, né? A gente vai ter essa dupla que estava aqui, ela vai vir para cá, tá? E ela vai ter o que? O hidrogênio aqui para completar, né? Esses elétrons vieram para cá, tá? Esse hidrogênio aqui vai para cá, tá? Então a gente vai ter aqui como se fosse assim, né? Vem para cá e esse aqui vem para cá, tá? Então, a gente vai ter o que aqui, ó? A dupla OH. Isso aqui é o enol, tudo bem? Ó, então, a gente vai ter o enol. Vocês vão me falando aí, vocês estão entendendo. Enol. E esse aqui pode ser tanto aldeído quanto cetona. Depende do radical que eu vou colocar aqui, perto da minha carbonila, tá bom? Professora, o enol sempre vai ter que ter essa dupla entre os carbonos? Sempre, porque eu estava até explicando aos meninos que foram na aula de sábado. A gente tem o quê?
quando a gente tem hidroxila, a gente pode ter 3 tipos de funções, né, orgânicas com OH. A gente tem o álcool, tá? É o A, o fenol e o E é o enol. O que caracteriza? O álcool são só ligações simples. O fenol, né, tipo assim, ele tá ligado a um anel aromático, tá? Então, tipo Ah, assim, eu entendi. É porque, e como a esse gente quando viu, como a gente viu, tipo assim, na molécula desenhado, aí quando colocou assim, a estrutura fica um pouco diferente, por isso que eu perguntei. Isso. Não, mas assim, até quem não foi, né, pra gente lembrar, né? Então, assim, álcool tá ligado a um carbono só com ligações simples. O fenol, ele tá ligado a um carbono ele é um carbono aromático, que a gente fala, né? E esse aqui é um carbono com ligação dupla. Então, é isso que diferencia cada uma das hidroxilas, né? Ligadas ao tipo de carbono vai mudar a função dela. Aí esse aqui é o enol, tudo bem? Agora todo mundo entendeu? Aí a gente vai ver em moléculas reais, assim, para a gente ver, tá? Vamos começar com esse exemplo aqui para a gente ver. A fórmula C3H6O. Duas substâncias diferentes podem ser representadas pertencentes à função aldeído ou cetona, conforme a figura abaixo. Por quê? Isso aqui tem um exemplo de um livro do SEDES que eu até botei lá para vocês, lá na primeira aula. Aldeído em equilíbrio com enol. Por quê? Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Ih, tem alguém pedindo aqui. Eu quero saber qual é o nome dessa molécula aí. Qual o nome, assim? É aldeído? O que que é? Tá? Ah, tá isso. Vamos ver aqui. O computador tá um pouco lento. Vamos lá. Então, qual é essa função aqui, gente? Ó, ele já fala aqui, né? É um aldeído. Então, qual é o nome desse aldeído? Vocês lembram? 3 carbonos, gente. Qual é o prefixo qual é, tipo assim, característica 3 carbonos? Fala para mim. Prop? Isso, prop, muito bem. Aí, prop. E qual tipo de ligação que ele tem aqui? Ó, ligações simples, né? Então, aqui, ó, qual é o nome dele? Propan. E aldeído a gente termina com o quê? Aldeído termina com o quê, gente? Ao. Al. Então, propanal, tá? Então, vamos aqui. Mas vamos para o que a gente está querendo ver. É só para a gente não esquecer o que a gente já viu. Ó, aqui a gente vai ter... O que eu quero mostrar aqui? Vou até, acho, fazer com laser, que eu acho que vai ser melhor. Tá vendo aqui, ó? A gente tem 3 aqui carbonos direto, tá vendo? Este aqui vai ter também 3 carbonos direto. O que mudou? Esse hidrogênio que estava aqui, ele foi para cá, né? Fez um OH. E essa dupla, ela foi aqui para esse carbono, né? Então, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter um enol. Por quê? A gente vai ter dupla, né, nesse carbono ligado ao OH, tá? Então, a gente vai conseguir... vocês estão vendo a conversão aqui? Eu acho mais fácil até ver com o de linha aqui, ó. A gente tem uma dupla O aqui. A gente vem para cá, né, essa dupla. E o hidrogênio que estava aqui, ele vem para cá, né? Então, a gente vai ter aqui, é um aldeído, né? E aqui a gente vai ter o enol. O enol, porque o carbono está ligado à dupla e o OH. Beleza?
Então, a gente vai ver aqui. A gente também pode, né, ter esse equilíbrio com a cetona, né? Então, uma coisa que eu queria destacar aqui para vocês, a gente tem cetona no mínimo 3 carbonos, né? Porque a gente precisa da carbonila aqui no meio. Então, a gente vai ver isso também em exercício. Então, a gente vai ver aqui, ó, dupla O aqui. Então, a gente vai vir para cá, né? Essa dupla. E aqui o hidrogênio que estava aqui, né? Aqui tem 3 hidrogênios. Um deles veio para cá, né? Então, é isso que está acontecendo. Então, acetona é enol e aldeído é enol, né? Aqui está todo o passo a passo aqui explicado nesse balãozinho aqui, né? Mas o que está acontecendo? Também pode ter, geralmente é o quê? Com oxigênio acontecendo, porque a gente vê aldeído de cetona. Só que a gente também pode ter com nitrogênio. Como que a gente pode ter? Lembra que a gente tem aqui, ó, qual é essa função, gente? Ó, qual é essa função aqui? Dupla O, N. Amida? Isso, amida. Muito bem. Então, esse aqui eu até não botei antes para vocês, mas eu acrescentei hoje à tarde. Mas assim, a amida, por quê? Né? C dupla O N, muito bem, parabéns. E aí, essa molécula aqui é da guanina. Ela está na forma cetônica, né? Então, aqui é derivado da cetona, né? Então, a gente tem essa dupla O ligado, tipo assim, entre carbonos. Então, cetona. Agora, no isômero dele aqui, né? A gente tem o quê? Uma mudança. Essa dupla aqui, vou fazer até aqui do lado mais fácil. É tipo assim, essa dupla do CO aqui, ela veio para cá, né? E o hidrogênio que estava ligado aqui, esse amarelinho, foi pro oxigênio. Então, esse hidrogênio que estava ligado no nitrogênio veio para cá, tá? Então, a gente tem o que aqui? A gente tem uma forma enólica, por quê? É dupla, né, ligado ao OH. Então, esse aqui também é tipo um enol, né? É um enol, só que ele também aqui tem um nitrogênio. Então, são essas duas formas que ela pode ter, né, da guanina. E isso acontece em vários também exercícios. A gente vai ver também outras formas de, com nitrogênio, da gente fazer. Mas geralmente é com amida, tá? Tipo assim, amida é não, sabe? Então a gente vai ver isso. Se vocês tiverem claro, né? O que é a amida, vai ficar muito mais fácil. Não, esse aqui eu nem. Vamos fazer, né? A partir da fórmula molecular C4H8, escreva a fórmula estrutural e dê os nomes dos tautômeros de cadeia normal, tá? Cadeia normal, né? Ela não é ramificada. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. É tipo assim, o antônimo. Como é que é o antônimo? É assim, o par dela seria cadeia ramificada. Então, a gente sabe que a gente tem uma coisa meio linear aqui, tá? Então, a gente não tem ramificação. Então, são 4 carbonos, eu boto eles primeiro. 8 hidrogênios e uma dupla O. A gente sabe que tautomeria, a gente vai pensar logo, não tem nitrogênio, então a gente vai pensar o quê? Em quais funções? Só tem duas. Com oxigênio aqui, a gente vai pensar em quê, gente? Em quais duas funções que eu falei que podem formar com enol? Fala para mim. Aldeído Uhum, e cetona. isso. Quem falou isso? Helena. Oi? Helena. Helena. Muito bem, Helena.
aldeído e cetona. Então, como que a gente vai preencher aqui? A gente tem aqui. Se a gente preencher aqui, a gente vai ter o quê? Com dupla O. A gente vai ter qual aqui? A gente vai ter um aldeído, né? Então, a gente completa aqui com o resto, né? A gente sabe que o carbono ele faz 4 ligações, então a gente completa aqui com todos os hidrogênios, tá? Aí, beleza. Esse é o aldeído. Agora, a gente vai ter que fazer o acetona. Aonde que eu vou colocar meu dupla O aqui? Em qual posição aqui? 1, 2, 3, 4. Qual desses? Pode ser na 2 ou na 3, né? Isso, exatamente. Porque a gente precisa estar entre carbonos, então a gente agora vai completar com o resto. Parabéns, né? Aí, vamos lá. Então a gente terminou aqui. Essa aqui já tem 4, então a gente não bota nada. Aqui a gente vai botar CH2. Beleza, então. Então a gente vai formar aqui a botão 2-ono, né? Porque tanto se eu botasse na 2 ou na 3, eu teria que contar do mais perto da carbonila. Então seria 2 de qualquer forma, né? Botão 2-ona e o butanal, né? Então a gente tem os dois, beleza? Alguma dúvida, gente? Vou seguir. Esse aqui, gente, eu não sei se vocês viram o material antes, né? Que eu postei muito em cima, mas esse lembrete aqui, ó, esse quadro aqui é para a vida, entendeu? Tem que guardar para sempre. Se vocês tiverem impressora, se vocês conseguirem imprimir, vocês imprimem. Porque esse aqui, isomeria, esse aqui é um bom resumo, sabe? Copia, faz alguma coisa. Então, a gente tem aqui tipo de isomeria plana, né? A gente tem função, posição, cadeia, metameria, tautomeria. E aqui a gente tem formal molecular é igual. Isso é para todo isômero, certo? Agora, a gente vai ver aqui função, posição e cadeia, o que diferencia? Isomeria de função, a gente vai ter que a função é diferente. A posição, a gente vai ter diferentes posições de insaturação, de grupo funcional ou ramificação. E aí, uma coisa que acho que não sei se o Davidson está aí, mas ele me perguntou à tarde, ele perguntou assim, professora, por que qual a diferença de cadeia e de metameria, né? Isomeria de compensação. Aí eu vou falar depois aqui para vocês. Tá vendo aqui que ambas as cadeias têm que ser homogêneo, tipo, do que você está comparando. O que é homogêneo? Isso aqui no final, o nitrogênio no final é homogêneo? Sim. Por quê? Porque ele não está entre carbonos. Então pode ter aqui 1000 carbonos, porque essa aqui vai ser a cadeia principal e esse aqui não vai entrar. Então ele é uma cadeia homogênea, tá? Beleza, então, né? Vocês entenderam isso. Isso aqui não é uma cadeia homogênea, isso aqui é uma cadeia heterogênea, tá? Então, esse aqui é esse aqui, esse aqui é esse aqui. Tudo bem? Aqui eu não tô botando os hidrogênios certinho, gente, só para vocês entenderem. Cadeia, a gente tem fórmula igual, função igual, e o que diferencia? A gente pode ter um par, né, normal e ramificado de isômero, cadeia aberta e fechada, e homogênea e heterogênea. Tá vendo aqui? Essa aqui é uma diferença, porque essa aqui eu tenho uma homogênea e uma heterogênea, tá? E quando chega na metameria ou isomeria de compensação, a gente tem função igual, a gente tem o quê? A diferença de posição do heteroátomo. Por que confunde com essa?
porque vocês acham que pode ser de cadeia, mas o que acontece? A cadeia ela só pode ter homogênea e heterogênea em comparação. E essa aqui não, ela precisa ter ambas heterogêneas, só que a posição, tipo assim, vamos supor, do nitrogênio aqui, tem que ser com 4 carbonos para vocês verem. 4 carbonos, ela aqui está na posição 3. Aqui, ela vai estar na posição. Ai, meu Deus. 2, tá? Então, aqui teria mais um carbono aqui, tá? Então, o que está variando? O nitrogênio aqui, como se fosse na posição 3, e aqui na posição 2. Então, aqui o que está variando é o. Ambas são heterogêneas, mas é a posição do nitrogênio que está variando, tá? Então, a gente vê aqui, e por fim, a tautomeria que a gente viu hoje, né? A gente tem aqui fórmula molecular igual, só que a função é diferente. Mas a função é diferente sempre tendo o enol aqui como par. Então, a gente tem aldeído e cetona, né? E às vezes amida também como par, mas sempre do enol. Então, é diferente desse aqui, que geralmente meu Deus, ácido carboxílico e éster, aldeído de cetona, tá? Então, a gente tem um padrão aqui diferente. Ela é o quê? Um caso especial da isomeria de função, tá bom? Vocês entenderam? Então tá. Então, vamos começar a fazer os exercícios mesmo. O etenol é um enol. Os compostos pertencentes a essa função são muito instáveis. Na tentativa de adquirirem uma conformação mais estável, os enóis modificam sua estrutura, transformando-se em outra substância, passando por um tipo de isomeria denominada dinâmica. Isomeria dinâmica denominada tautomeria, em que, numa mesma fase líquida, os isômeros coexistem em um equilíbrio dinâmico. Isso aí. Então, a gente tem o quê? Qual dos compostos abaixo realiza esse tipo de isomeria com etanol, gente? Lembrando que ele é um enol, então poderia ser o quê? Só tem duas opções aqui. Ó, a gente tem. Vou dar esse mole aqui para vocês. Vou fazer aqui. Ó, etanol, a gente vai ter o quê? 2, né, carbonos. A gente vai ter aqui uma dupla. Então, a gente vai ter aqui H2. E aqui a gente vai ter um H. Então, esse aqui, ele vai ser o par de quem? Do aldeído de uma cetona. Hein? Respondam aí, gente. Vou esperar um pouquinho para vocês responderem. Acho que é aldeído. Por quê? Quero provas. Quero justificativa. Deixa eu ver se quem botou aqui. Etanona. A Letícia já acha que é cetona. Quero mais provas. Não, não é uma acetona, gente. Vou falar logo. Quem respondeu? Qual menino? Qual o nome? A gente confundiu tudo. As vozes. Fala aí pra mim. Foi eu, Davidson. Davidson. Então, Davidson. Então, olha só, por que é etanol? É etanol mesmo. Bom, pra falar a verdade, essa eu chutei mesmo. Olha só, gente, como a gente pega os alunos que a gente tem. Gente, lembra que eu falei na aula que para ter uma cetona a gente precisa ter 3 carbonos? A gente nunca poderia ter uma cetona de 2 carbonos. Por quê? Ó, a gente tem aqui a gente tem o aldeído, né? Tá. Aí aqui, tá vendo aqui, ó, que essa dupla veio para cá
e o hidrogênio vem para cá, né? Então, só poderia ser o enol e o aldeído, porque não teria como fazer de outra forma. Por que tem que ter 3 carbonos a cetona, gente? Porque a gente vai ter que ter entre carbonos, a carbonila entre carbonos. Se eu tenho só 2, ela vai ser um aldeído de qualquer forma. Entendeu? Então, não. Deixa eu até fazer aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, é um aldeído, porque a gente já tem 3 ligações, então só falta uma aqui. Não consigo botar. Se eu não consigo botar carbono aqui do lado, ela nunca vai ser uma cetona, que ela precisa de 3, tá? Vocês Professor, entendem? nesse Fala. caso aí, é como se o aldeído tivesse tanto no primeiro carbono quanto no segundo carbono, ele acabaria na extremidade da cadeia? Por isso que na cetona tem... Isso, sempre na extremidade, porque isso, tipo, não importaria aqui, ó. Eu posso fazer do outro lado, que de qualquer forma eu teria, assim, essa molécula é a mesma, tá? Mas assim, no sentido de que não muda esse aqui, tá? De um lado de outro, porque eu não consigo completar. Se ele tá falando que é et, né? Então só tem 2 carbonos, né? Então a gente não pode aumentar o carbono, que ele quer o isômero, então ele quer o quê? De forma molecular igual. Então a gente não pode acrescentar um carbono aqui. Então só poderia ser etanol, porque para eu ter cetona eu teria que ter mais um carbono aqui, porque ela tem que estar entre carbonos, né? Tipo assim, então não tem condições, tá? Então isso é uma coisa para a vida, porque eles fazem desse princípio, dessa não é pegadinha, né? Mas assim, dessa característica para vocês errarem, tá bom? Então fiquem atentos. Beleza? Agora vocês entenderam? Se tiver alguma dúvida, melhor tirar. Tem alguém falando aí? Ai, gente, é tão ruim para mim voltar. Você entendeu, Letícia? Ó, eu vou continuar, então. Qualquer coisa vocês falam. Que a gente tem outro exemplo, né, gente? É outro exercício, na verdade. O equilíbrio abaixo representado ocorre entre as formas amida e imida ácida, respectivamente. Que tipo de isomeria é observado? Isomeria de cadeia, função, tautomeria, metameria, isomeria de posição. O que vocês acham que é? Tá com um laser. Deixa eu botar aqui na caneta para vocês verem. Ó, a gente tem aqui quais são as funções. Ó, a gente tem aqui dupla O. Ele já falou que é uma amida, né? Então a gente tem aqui nessa posição. E a gente tem aqui nessa posição aqui uma imida, tá? Aí beleza. Professora, isso não me disse nada. O que eu vou fazer com essa informação? Então a gente vai ver analisar aqui. Essa dupla, ela veio para o carbono do lado? Veio, né? A gente pode ver que essa aqui de cima, né, essa reta, veio aqui, vou até grifar ela aqui de vermelho, tá? A gente adicionou um hidrogênio aqui, ó. Tinha um hidrogênio aqui no nitrogênio, a gente passou para o oxigênio. Então, a gente teve essa inversão. A gente tem aquela setinha que eu falei para vocês observarem. Então, essa aqui é qual tipo, né, de isomeria? De posição? Não. De posição. A gente está aqui, a gente tem, ó, o máximo que poderia ser é de função, porque a gente tem 2 funções diferentes. Então, vamos voltar lá naquele quadro para vocês olharem, ó.
A gente, quando tem função diferente, só pode ser duas, de função e de tautomeria. Aqui eu não botei amida né? Mas assim, eu vou até acrescentar aqui de repente, ou sei lá, vou botar aqui para vocês gravarem. Mas assim, a amida aqui também ocorre, né? Então, com nitrogênio. Então, a gente poderia ter função e tautomeria. A gente tem um enol do lado, a gente tem essa coisa de equilíbrio dinâmico, a gente tem nessa coisa aqui. A gente tem essa setinha que indica equilíbrio, tá? Então, equilíbrio aqui. A gente tem tipo assim, essa interconversão, né? Que eu acho que é o nome certo, que daqui, né? Um do outro, né? Então, aqui a gente tem uma carbonila e aqui no, a gente já tem tipo um enol, tá vendo? Esse aqui é um enol, ó, como se fosse assim. Se a gente não tivesse nitrogênio, seria um enol, tá? Então, esse aqui é uma tautomeria. Vocês conseguiram ver? Ó, esse aqui é um enol. E aqui é como se fosse uma cetona, né? Tá? Então, aqui é como se fosse uma como fala? Cetônica. Não, esqueci o nome. Na forma cetônica mesmo, cetônica. Cetônica e enólica. Então, a gente vai... vocês entenderam? Essa aqui é a forma cetônica, essa aqui é a forma enólica. Esse aqui eu trouxe mesmo para vocês treinarem o olhar também, né, de outras formas que aparece no exercício, tá bom? Nessa aqui, a gente tem a fórmula molecular C4H11N. São representados os seguintes pares de compostos. 1, 2 e 3. Vou ficar aqui falando. Os pares 1, 2 e 3 são respectivamente. Aí tem aqui todos, né? A gente vai analisar cada caso para a gente né, aprender. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é O que a gente tem de diferente? A gente tem um NH2 aqui e a gente tem o que aqui? A gente tem uma NH2 aqui em outra posição. Tá. Vou marcar todos os diferentes aqui. O NH2, o NH e NH. Esse aqui, o NH2 e NH2. Beleza? Então, beleza. A gente vai agora analisar. Nesse primeiro aqui, o que está diferenciando? Qual que vocês acham que é o primeiro? A gente tem a mesma... Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é a mesma função? E aí? É sim, é a mesma função sim. Sim, isso aí, desse, né? E aí, beleza. Então, qual é essa função? Amina, tá? Então, a gente tem a mesma função. Beleza? Todo mundo conseguiu ver aí? Amina. Beleza. Agora, a gente tem a mesma cadeia principal? Essa aqui a gente tem o quê? 4 carbonos. Essa aqui também a gente tem 4 carbonos, tá? Beleza também. Então a gente tem a mesma cadeia. Mesma cadeia, mesma função, a gente tem que variar alguma coisa na posição, tá? Então, assim, posição ou metameria? A gente tem aqui cadeias homogêneas ou heterogêneas? Heterogênea? Por que você achou que era heterogêneo? Porque não tá entre os carbonos. Então, é exatamente ao contrário. Quando não está entre carbonos, é homogêneo. A gente tem que pensar. Ah, é verdade, falei errado. Pensei no exemplo totalmente errado, mas assim, vamos pensar assim, quando tem uma comida, né? Tem algo estranho ali no meio, tipo assim. Então a gente
ela está no meio ali da comida, né? Então, ela o quê? É uma coisa estranha. Então, é hétero, né? Heterogêneo. Tipo assim, quando a gente pensa em solução heterogênea, a gente pensa em quê? Ah, um corpo de fundo ali que não se mistura, né? Alguma coisa assim. Agora, homogêneo, quando a gente vê uma solução límpida, né? Quando a gente vê algo como um todo, né? Homo é igual, né? Então, hétero é diferente, né? Então, a gente pode pensar dessa forma. Então, aqui, outra coisa, mas você entendeu? Eu que acabei falando errado mesmo. Não, então. Então, aqui a gente tem cadeia homogênea. Então, vou até botar aqui, homo, tá? Então, a gente tem cadeia homogênea. Então, só poderia ser o quê? De posição, tá? Então, só pode ser isomeria de posição. Porque para ter metameria, a gente teria que ter cadeias heterogêneas, tá? Então, é isso. Todo mundo entendeu aí? Então, só poderia ser a letra A, B, só A e B. Então, beleza. Agora, no 2, vocês acham que é qual? Primeiro vocês falam, depois eu analiso. Esse aqui vocês acham que é qual? Primeira coisa, é a mesma função. Vocês acham? Se não muda, não é igual, né, gente? Se tem o NH2 aqui, NH2 aqui, se eu tenho NH aqui, NH aqui, é a mesma função. Então, função descartar, tá? É função igual. Agora, quais são as outras perguntas que eu tenho para fazer? Vamos pensar. A gente tem aqui a mesma cadeia? Sim ou não? O que está mudando aqui, na verdade? Qual que vocês acham que é, gente? Vocês não me falaram nada. Eu acho que é tautomeria, porque não pode ser metameria. Não pode ser metameria? Meu É, Deus. eu entendi isso porque você falou que não muda a função. Não, gente, vocês estão confundindo tudo, ó. Tautomeria é que muda a função, ó. Ó. Ai, meu Deus. É a única, ó, função só muda na de função mesmo e em tautomeria, que são diferentes, tá? Entendeu? Ah, então é o contrário que eu falei. A metameria é igual. Então, é isso. Vocês estão confundindo, meu Deus do céu. Mas você entendeu agora? Essa tabela, ela salva vidas. Por isso que eu acho que vocês têm que, assim, copiar no caderno de vocês e falar assim, vem cá, vamos conversar aqui que eu vou te gravar. Porque ela não ajuda muito vocês. Lógico que vocês não têm que só gravar, mas com os exercícios vocês vão gravando. Mas vamos lá. Quando tiver na dúvida, tem que estar perto ali para vocês, sabe, ativarem e não esquecer. Entendeu? Então, é tipo assim, aqui ela é amina também. Ela é hétero, né? Heterogênea. Por que que é heterogênea? O nitrogênio ele está entre carbonos aqui, ó, tá? Então, isso caracteriza uma cadeia heterogênea, tudo bem? Então, é hétero. Aí agora a gente tem o quê? A diferença na posição do nitrogênio. Aqui é a posição 2 e aqui na posição 3, tá? Então a gente tem metameria mesmo. A gente nem precisaria fazer o último, mas eu quero fazer porque eu quero vocês. Eu tô vendo que vocês estão bastante confundindo, tá? Então, aí por isso que eu peço, assim, encarecidamente, para vocês fazerem o exercício que eu mandei. Porque aí eu vou conseguir ver. Quando eu não faço no online, lá no Forms, eu não consigo ver se vocês estão fazendo. E só consigo ver quem está me pedindo ajuda. Então,
Aí eu preciso da ajuda de vocês, né? Para a gente conseguir evoluir, tá bom? Então vamos aqui para o último. A gente tem aqui a cadeia principal. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a mesma função, beleza? Tudo aqui, esses 3 exemplos aqui são aminos, tá? Esses 3. Então, beleza. Aí agora eu quero te perguntar aqui. A cadeia principal do primeiro, ela... Aqui, desse aqui, esse meio verde, só, que eu tô fazendo aqui. Ele tem quantos carbonos aqui? Quantos carbonos tem? 3. 3 carbonos, isso. Por que que essa é a minha cadeia principal? Uma outra pergunta. Por que que eu deixei esse aqui de fora? Porque minha função, ela tá aqui, ó. Se eu continuasse, ela precisa estar na minha cadeia principal, tá? Então, é por isso que esse aqui é minha ramificação, beleza? E esse aqui, gente? Essa aqui é minha cadeia principal. Quantos carbonos ela tem? 4. 4. Então, a gente já sabe que é de cadeia, tá? Beleza? Vocês entenderam essa parte? Entendeu, Letícia? Entendeu? Deixa eu ver. Não sei quem mais tá. Deilson tá respondendo, né? Vocês entenderam, gente? A hora é agora para tirar dúvida. Essa aula tem bastante exercício. Vocês estão entendendo melhor cada exercício? Eu tô entendendo sim. Tá. Ai, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês falam. Vou fazer esse aqui, aí depois eu vou fazer a chamada, tá bom? Esse exercício, ele tá na lista que eu mandei para vocês. E eu já vou fazer, porque ele é de tautomeria, tá? Então, vamos lá. Considere as seguintes substâncias, tá, e tal. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de isomeria apresentado por essas substâncias. Primeiro, vocês me falam qual que vocês acham que é, e depois eu vou explicar. Vai, fala aí para mim. Dá 1 minuto para vocês. Primeira coisa, a gente tem diferença de função, gente? Primeira pergunta, top one tem que ser função, porque função é mais fácil de vocês verem. Função é igual? Fala aí pra mim. Sim, a função é igual. Ela é igual? Alguém acha que é função diferente? Qual é o grupo funcional aqui? É esse, né? Agora da outra é esse aqui? Isso aqui é igual a isso aqui? É diferente. É diferente. E o que é diferente aqui, desse para esse? A dupla. Isso me indica o quê? Ó, aqui tem um OH ligado ao carbono. Esse aqui eu tenho uma dupla O. Esse aqui é qual função, gente? Esse aqui é mais fácil. Posição. Oi? Seria posição. Não. Não é posição. Eu vou te falar. Não, primeiro aqui, me responde qual é essa função. Aldeído. Isso, aldeído. Agora, essa aqui é o quê? Quando muda a função, não pode ser posição, tá? Quando muda a função, só tem 2 alternativas, gente. Função mesmo e tautomeria, tá? Então, a gente vai ver aqui por que é tautomeria, tá? Então, a gente tem aqui o enol, ó, dupla, o carbono ligado à hidroxila e ligado ao carbono com dupla, né? Então, esse aqui é um enol, tudo bem?
Conseguiram ver isso? Então, a gente vai ver aqui. Então, é um enol. Então, só poderia ser aldeído com enol, né? Um par de isomeria, só poderia ser tautomeria, tá? Porque é um caso especial da isomeria de função. E aí a gente tem que pensar assim: posição, ela só pode variar. Grupo funcional, teria que ser o mesmo. Insaturação e ramificação. Então, aqui tem uma mudança da ligação dupla, mas não é, tipo assim, não é uma dupla entre carbonos. Se fosse uma dupla entre carbonos, seria posição, mas é uma dupla que mudou até a função. Então, é tautomeria. Tudo bem? Vocês entenderam? Assim, talvez vocês não consigam nessa aula, lógico, mas assim, vocês estão esclarecendo um pouquinho, assim, a cada exercício? É isso que eu queria saber de vocês aí. Vou fazer a chamada. Queria até fazer, só falta uma, gente. Vocês me esperam. Vou fazer a chamada agora. Se o meu, se o meu computador permitir. Vocês estão clareando um pouquinho? Me fala aí. Sim, Helena. Mas alguém. Ô, gente, pode me chamar mesmo. Que eu respondo no WhatsApp. Mas assim. Eu não vi. Ah, eu não vi qual é a resposta, Micaela. Tá errado? Eu vou ver depois para vocês. Sempre faço alguma coisa errada, porque às vezes eu copio um slide do outro. Rapidinho, deixa eu fazer só essa última aqui. Você lembra, Micaela, qual é? Depois você me fala. Depois eu vou ver. Tá? Essa aqui, aí ela fala, né? Cientistas brasileiros definem como transgênico acho que não vai dar para ler isso aqui tudo, não. Mas ele fala aqui. Eu vou ler só esses últimos aqui. Essa técnica tornou possível isolar um gene de um organismo e introduzi-lo em outro, como, por exemplo, uma planta que, ao expressar esse gene, manifestará a característica que ele determina. Uma das bases constituintes do DNA é a citosina. Isso aqui vocês viram em biologia, né? Eu acho. Vocês estão vendo, viram, né? Guanina, citosina, né? Essas coisas assim. Então, essa aqui também é uma outra da lista. Então, a citosina é essa, e essa aqui é o composto A, a substância A. No processo químico mostrado acima, a substância A é um Q da citosina. O termo que preenche corretamente a lacuna é qual tipo de isomeria que elas têm entre elas. Então, qual que vocês acham que tem primeiro? Vai aquele checklist, eu nem botei um checklist aqui para vocês, mas a função é a mesma? Primeira coisa que vocês têm que olhar. É a mesma. Essa parte aqui é igual a essa. Então, a gente não vai olhar para isso aqui. Isomeria, a gente tem que olhar porque é diferente, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber. Então, essa partezinha aqui, ela é diferente dessa. Então, ela tem a mesma função? Ou não? Não, a função mudou. Tá, isso aí. Então, só podia ser o quê? Quando muda a função. Função ou tautônimo? Isso, a gente tem de função aqui? Não. Não. Então, a gente só podia ser tautomeria, tá? Então, aqui a gente tem uma amida e aqui a gente tem um tipo enol. Então, a gente vai como tautômero. Tudo bem, gente? Mais gente, vocês conseguiram entender?
Então, por isso, por hoje é só. Acho que, gente, muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pelo amor de Deus, me manda no WhatsApp que eu respondo. Eu tenho paciência. Assim, eu acho melhor até. Tá bom? Tchauzinho, gente. Até semana que vem. Boa noite, professora. Boa noite, Annalise. Boa noite, Maria. Boa noite, Helena.